Ela não gritou, não quebrou nada, não implorou, apenas observou e esperou. Quando descobriu que o marido a traía, Ana não fez escândalo. Ela preferiu algo muito mais devastador: o silêncio. Porque enquanto ele achava que enganava, ela já estava 2 passos à frente. Essa é a história real e arrepiante de uma mulher que foi traída, subestimada e invisibilizada, até decidir desaparecer. Mas antes disso, ela fez algo que ninguém esperava. Esvaziou as contas, levou os filhos e deixou uma carta. O que estava escrito nela é o tipo de coisa que você jamais esquecerá. A luz da manhã atravessava a cortina fina, dourando a bagunça da cozinha. Ana esquentava o leite com uma mão, preparava o lanche das crianças com a outra e tentava, entre um passo e outro, manter a casa em ordem. O despertador tinha tocado há quase 1 hora, mas David ainda não tinha saído do banho. Como sempre. "Mamãe, o papai nunca ajuda", reclamou o menor, empurrando a mochila no chão. "Às vezes, ajudar não é o que eles sabem fazer, é o que eles evitam", disse ela, com um sorriso discreto, mas o olhar fixo na porta do banheiro. David saiu do banho cantando, toalha na cintura e celular na mão. Passou por Ana como se ela fosse invisível. "Amor, cadê minha camisa azul clara?" "No cesto desde terça." "Onde deveria estar?" respondeu ela, ainda mexendo o café. Ele murmurou algo incompreensível e sumiu no quarto. As crianças saíram correndo, rindo, disputando quem pegaria o banco da frente no carro. Ana os acompanhou com os olhos até a porta. Então, o som. Discreto, mas distinto. O celular dele vibrando sobre o balcão. Olhou em volta. Nada. Pegou o aparelho, tela bloqueada. Respirou fundo. Tentou uma senha. Errado. Outra. Errado. Fechou os olhos por um segundo e digitou a data do casamento. A tela desbloqueou. E ali estava. Uma notificação de mensagem. Nome feminino. Ana clicou. "Aquele vestido vermelho que você adora já está separado. Te espero às 7. Não atrasa." Coração em disparada. Ela rolou a conversa. Fotos, promessas, risos virtuais. Devolveu o celular exatamente onde estava e voltou para a pia. A água escorria das mãos, o rosto imóvel. Dentro dela tudo gritava, mas por fora nada mudou. David voltou, agora vestido. "Tá tudo certo com o café?" perguntou, ajustando a gravata. "Sim. Sua vianda está pronta também." "Você é a melhor esposa do mundo", disse ele, dando um beijo rápido no topo da cabeça dela. Ela não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso de papel. Ele saiu apressado. Ana observou da janela enquanto ele entrava no carro e partia. O olhar dela era firme, frio, como o de quem acabou de despertar de um longo sono. Pegou o celular e ligou para a vizinha. "Ernestina, será que pode ficar com as crianças hoje à tarde? Preciso resolver umas coisas." "Claro, querida. Está tudo bem." Ana hesitou por um segundo. "Vai ficar." Desligou e encarou o reflexo no vidro da janela. O rosto que olhava de volta já não era o mesmo. Havia algo ali. Uma certeza. Ela sussurrou para si mesma. "Você quer brincar comigo, David? Então brinque, mas jogue direito, porque hoje quem está observando sou eu." Ana abriu a despensa devagar, olhos atentos, movimentos precisos. Pegou o pote de biscoitos que escondia os ingredientes naturais para os sucos detox de David. Ali mesmo, entre as sementes e as fibras, repousava um frasco marrom com um rótulo quase apagado. Nada perigoso, mas o suficiente para causar desconforto digestivo, suor frio, uma dor de cabeça persistente, o tipo de incômodo que ninguém conseguiria atribuir a um plano. Ela misturou o conteúdo à tapioca de David com precisão. Não tanto que levantasse suspeitas. Só o bastante para deixá-lo indisposto por dias. "Aqui está sua vianda, David. Sem glúten, com amor", disse, estendendo o pote com um pano decorativo por cima. "Você é a melhor esposa do mundo", repetiu ele sorrindo enquanto pegava a comida e a maleta.
Ana sorriu de volta, um sorriso estudado, seguro, perfeito. David beijou-a no rosto e saiu. Ela fechou a porta lentamente. Depois, encostou a testa na madeira, respirando fundo. Horas depois, ele ligou. Disse que trabalharia até tarde, que os investidores estavam na cidade e queriam jantar. Ana fingiu surpresa. Fingiu de novo ser aquela que acreditava em tudo. Claro, amor. Aproveite a oportunidade. Vocês merecem fechar com sucesso. Sabia que ia entender. Depois te mando mensagem, tá? Por favor, não se preocupe comigo. Cuide dos seus compromissos. David desligou. Ana, no entanto, manteve o celular na mão por mais tempo. A tela escura refletia o próprio rosto. Ela desbloqueou, acessou o aplicativo espião que havia instalado semanas antes. A localização aparecia com precisão. Hotel Aurora, sussurrou, olhando a rota em tempo real. Vestiu-se com calma, como quem não tinha pressa alguma. Calça preta, casaco leve, cabelo preso. Pegou a câmera fotográfica antiga que guardava desde a faculdade. Ainda funcionava. Ainda servia para revelar verdades. Passou na casa de Ernestina. Deixou as crianças com um beijo e um sorriso tranquilo. A vizinha a observou com olhos estreitos, perspicazes. Você tá bonita, hein? Vai sair? Resolver umas coisas. Ernestina não insistiu. Apenas fez um leve aceno com a cabeça. No carro, Ana seguiu o ponto vermelho do GPS até o hotel. Estacionou na rua lateral, esperou por quase 20 minutos e então o viu. David desceu do carro rindo, ao lado de uma mulher jovem, exuberante. Vestido vermelho, salto alto, era a mesma da mensagem. Ana pegou a câmera. Clique, clique, clique. Depois, gravou um pequeno vídeo. Os dois entrando no saguão de mãos dadas. Mas antes que ela pudesse guardar o equipamento, viu algo inesperado. David parou subitamente, levou a mão ao estômago e se curvou, cambaleando. A mulher o segurou pelo braço, preocupada. Ele estava pálido, suando. Ana assistia em silêncio, sem pressa, sem piedade. O sem glúten não era tão sem glúten assim, murmurou. A câmera foi guardada. O plano seguia. A manhã seguinte amanheceu mais leve para Ana. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque, finalmente, ela tinha a sensação de ter voltado ao controle. Preparou o café das crianças em silêncio. Elas comeram distraídas, entre desenhos e cadernos. David ainda não havia voltado. Dissera em mensagem curta e atropelada que passaria a noite em observação após um mal-estar repentino durante o jantar de negócios. Ana apenas respondeu: descanse. Assim que os filhos saíram com o transporte escolar, ela atravessou o corredor até o apartamento de Ernestina. A vizinha abriu antes mesmo da segunda batida. Você não dormiu em casa? Perguntou Ernestina, com aquele jeito direto que dispensava rodeios. Não era eu quem precisava dormir fora dessa vez. A senhora a convidou para entrar. O apartamento cheirava a bolo recém-assado e sabonete de lavanda. Ele te trai, né? Perguntou Ernestina, servindo 2 xícaras de chá. Ana ergueu os olhos com surpresa, mas não negou. E vai aprender o que acontece quando uma mulher traída usa a cabeça. Ernestina soltou um pequeno riso, meio ranzinza, meio cúmplice. Só cuidado, menina. Vingança é prato que se come frio, mas se comer sozinha, pode engasgar. Ana sorriu com o canto da boca, tomando um gole do chá. O calor da bebida contrastava com a frieza do que viria a seguir. Mais tarde, ela voltou para casa, conferiu o rastreador, os arquivos salvos, as fotos, tudo estava em ordem, mas ainda faltava mais. Queria provas, queria a verdade desenhada, indiscutível. No fim da tarde, com Dave ainda fora, ela pegou a câmera novamente e retornou ao hotel. O recepcionista não fez perguntas. Sorriu para ela como se fosse apenas mais uma esposa cuidadosa, entregando algo esquecido pelo marido. Esqueci de deixar esse carregador no quarto do meu marido ontem.
Ele está hospedado aqui. Nome? Ela deu. O atendente confirmou. Fez uma ligação rápida. Disse que o senhor em questão havia saído minutos antes. Deixou a chave. Um envelope lacrado com um recibo de despesas e o número do quarto. No elevador, Ana sentia o coração bater, mas o rosto seguia impassível. Dentro do quarto, o ambiente exalava perfume feminino. Encontrou uma escova de cabelo, batom sobre a mesa, uma camisa de David jogada no chão. Tirou fotos de tudo. Pegou o batom e escreveu no espelho. Gostou do jantar? Foi feito com carinho. Deixou a câmera ligada em modo oculto, voltada para a cama. Seria o último registro. Saiu sem fazer barulho. Horas depois, David chegou em casa, pálido, reclamando do estômago. Algo que comi não caiu bem, disse ele, se jogando no sofá. Ana sentou-se ao seu lado, estendendo um chá. Será que foi o jantar no hotel? Ele a olhou, surpreso. Como você sabe que foi no hotel? Ela sorriu, doce. Adivinha? David acordou tarde naquele domingo. A cabeça latejava, o corpo reclamava, o estômago ainda parecia uma rocha. Tentou se levantar, mas a tontura o derrubou de volta à cama. Ana entrou no quarto com uma bandeja. Suco de laranja, torradas, remédio. Está se sentindo melhor? Ele assentiu com um murmúrio ainda confuso. Foi horrível. Nunca passei tão mal na vida. Deve ter sido o jantar. Às vezes, o corpo rejeita o que é estranho. Ele não respondeu de imediato. Aceitou o suco. Ana sentou-se à beira da cama, observando. Quer que eu cuide de você, amor? Perguntou com a voz doce, mas um olhar que cortava. Claro. Obrigado por estar aqui. Ela ajeitou o travesseiro dele e disse, baixinho, com o mesmo cuidado que você teve comigo. David franziu o senho, mas estava fraco demais para processar o tom. Quando ele adormeceu de novo, Ana levantou devagar. Pegou o celular dele, já destravado sobre a cômoda, e foi para o escritório. Sentou-se diante do computador e começou a navegar. O histórico de navegação estava limpo, mas ela sabia onde procurar. Aplicativos bancários, pastas ocultas, e-mails, uma conta digital em nome de uma empresa desconhecida, transferências mensais para um CPF que ela não reconhecia, tudo automatizado, tudo escondido. Abriu os extratos. O dinheiro vinha de uma segunda fonte, uma conta corrente exclusiva, com depósitos constantes. Ana imprimiu tudo. A cada clique, a imagem de David se desmanchava mais um pouco. Abriu a galeria de fotos, conectou o celular no computador e passou a vasculhar. Encontrou imagens de viagens. Um fim de semana na praia que ele dissera ser um evento da empresa. Um jantar caro, presentes fotografados, tudo para a amante. Fechou os olhos por um segundo. O silêncio do cômodo era denso. Você teve todo esse trabalho para esconder. E eu só precisei esperar, murmurou. Abriu o e-mail de David, escreveu para si mesma com todos os anexos, documentos, fotos, recibos. Depois deletou o rastro. Deixou tudo como estava. Só que agora ela tinha as chaves. Voltou para o quarto. David ainda dormia. Suava. Ela se aproximou do espelho, ajeitou o cabelo e encarou o próprio reflexo. Estava calma, quase serena. Tocou o rosto com a ponta dos dedos. Obrigada, David, sussurrou. Você me traiu com tanto zelo que deixou todas as provas organizadas para mim. Deu um passo em direção à porta, mas parou antes de sair. Descansa bem. Você vai precisar estar forte para o que vem aí. E saiu sem fazer barulho, como quem acabou de assinar um contrato silencioso com a própria liberdade. O celular de David vibrava sobre a mesa da sala. Ele estava no banho, e Ana já sabia exatamente o que fazer. Pegou o aparelho com naturalidade, desbloqueou com a senha que já conhecia e entrou na conversa da amante. Ali estavam as mensagens mais recentes. O nome salvo como Clareventos era apenas fachada. A conversa era recheada de apelidos íntimos e pedidos de dinheiro. Ana digitou com calma. Amor, me passa de novo a senha do banco? Esqueci. Quero ver se já caiu o valor pro AP que vimos. Esperou.
Minutos depois a resposta apareceu. Tudo por você, minha rainha. É a mesma de sempre, 2073. Ela respirou fundo. O sangue corria mais rápido, não pela adrenalina, mas pela certeza do próximo passo. Apagou as mensagens recentes para que nada fosse percebido e devolveu o aparelho ao mesmo lugar. Com o notebook em mãos, acessou a conta bancária que David usava para sustentar a amante. Estava tudo ali. Quase 180 mil. Separados em aplicações curtas, transferências simuladas e 2 cartões de crédito em nome de uma tal empresa consultiva. Ana começou a esvaziar a conta aos poucos. Primeiro, transferiu 10 mil. Depois, mais 5. Criou perfis falsos para receber o valor em contas alternativas que ela mesma havia aberto meses antes, com nomes aleatórios. Nada estava sendo feito por impulso. Tudo fora pensado em silêncio, nos dias em que ele achava que ela chorava. Ernestina a recebeu no fim da tarde. Ana carregava 2 mochilas pequenas e um envelope grosso. Achei que só viria pegar as crianças, disse a vizinha. Hoje eu pego outra coisa também, a minha vida. Ernestina a olhou de cima a baixo, avaliando a calma no rosto de Ana. Vai fugir? Não, vou sair antes que me afundem com eles. A vizinha abriu espaço para ela entrar, sem mais perguntas. Mais tarde, Ana voltou para casa sozinha. David ainda não havia chegado. Usou aquele tempo para digitalizar documentos, imprimir extratos e organizar cada detalhe. No envelope, colocou tudo: fotos, provas, transações, mensagens e a carta final. O último ponto do plano estava prestes a ser traçado. Antes de dormir, revisou cada movimentação financeira para garantir que nenhum rastro comprometesse seu novo começo. Criou cópias de segurança. Deixou uma com Ernestina, outra em um cofre alugado em nome de um terceiro. Era o tipo de cautela que aprendera a ter com o tempo. A liberdade agora era mais do que um sonho, era logística. David chegou pouco antes da meia-noite, exausto, reclamando de cansaço e da carga de trabalho. Ana ouviu tudo, calada como sempre. Preparou um chá, o último. Ele bebeu, agradeceu e dormiu em segundos. Na madrugada, ela permaneceu acordada, observando o teto, o silêncio. O homem que, sem saber, acabava de ser deixado. Mas só descobriria isso no dia seguinte. O sol ainda não havia nascido quando Ana terminou de arrumar a última mochila. O silêncio da casa era espesso, quase respeitoso. As crianças dormiam profundamente, embaladas pela paz que ela mal lembrava de ter sentido algum dia. David roncava no quarto, alheio ao que se armava ao redor. Ana colocou o envelope sobre a mesa da sala. A carta estava ali, dobrada em 3, escrita à mão. Ela sabia que ele reconheceria a caligrafia antes mesmo de ler as palavras. Verificou os documentos, os bilhetes, as mochilas, tocou o rosto dos filhos e então saiu, deixando a porta se fechar com suavidade. Horas depois, David acordou com a casa vazia. Chamou Ana. Nada. Foi ao quarto das crianças. Camas arrumadas, travesseiros imóveis. Sentiu um arrepio estranho no peito. Olhou para o relógio. Passava das 9. Foi à cozinha. E então viu o envelope. Pegou com cuidado. Dentro, a carta começava direta. David, não se incomode em me procurar. Se está lendo isso é porque já fui longe o suficiente. Ele sentou-se. Leu cada linha com o rosto branco. Durante anos, ouvi suas desculpas, engoli seus sumiços, disfarcei seus olhares. Achei que era amor, até entender que amor não se esconde atrás de senhas, nem chega tarde com cheiro de perfume barato. David esfregou o rosto. Continuou lendo. Você teve tudo. E desperdiçou. Mentiu olhando nos olhos. E achou que eu nunca notaria. Mas notei. E fui anotando, registrando, esperando. Ele levantou-se, andava em círculos, pegou o celular e tentou ligar. Primeiro para Ana, caixa postal, depois para a escola. As crianças não compareceram. Tentou Ernestina, mas ninguém atendeu. Voltou para a carta.
Não chore por mim. Chore por tudo que você perdeu por nunca ter valorizado. Chore pelo tempo que não volta, pelo lar que destruiu em silêncio e pela mulher que não existe mais. Porque a Ana que você conhecia morreu no mesmo dia em que descobriu a sua mentira. A que parte agora é outra. Atordoado, tentou rastrear o celular dela, mas ela havia trocado o chip. Tentou acessar a conta digital da empresa. A senha estava trocada. Não é possível. Abriu a porta, gritou o nome dela no corredor. Nada. Desceu até a rua, procurou nos arredores. Um mundo inteiro de estranhos passava por ele, e nenhum tinha o rosto que ele buscava. Voltou para o apartamento, sentou-se no sofá, pegou a carta novamente, leu uma última frase. De agora em diante, meu silêncio será a única resposta. E não se preocupe, não vou destruir você. Você já fez isso sozinho. David deixou a carta cair no chão, olhou para a casa, vazia, limpa, imóvel, e ali, finalmente, entendeu. Ele foi vencido não por raiva, mas pela paciência de uma mulher que, em silêncio, preparou sua própria fuga, enquanto ele cavava o próprio fim. O lugar era simples, mas silencioso. Uma casa térrea com cortinas claras e cheiro de recomeço. Ana estava sentada no sofá, assistindo os filhos desenharem no chão da sala. A claridade que entrava pela janela parecia anunciar que algo finalmente havia se encerrado. Ernestina preparava chá na cozinha. Mudara-se com elas temporariamente, sob o pretexto de ajudar com as crianças. Mas Ana sabia que era mais do que isso. Era presença, era apoio, era a única pessoa que sabia de tudo desde o início. O mais velho se aproximou com um desenho nas mãos. Mamãe, o papai vem! Ana engoliu em seco. Olhou para o desenho, um boneco de mãos dadas com outro boneco pequeno. No céu, um sol gigante sorria. Não hoje, e talvez nunca mais. O menino fez que sim com a cabeça, como se já soubesse. Ernestina apareceu com as xícaras. Precisa conversar com alguém? Já conversei com você. E no fim, era a única que realmente me ouvia. A senhora sentou-se ao lado dela. Passou a mão em seu cabelo. Você não está sozinha. Ana sorriu. O tipo de sorriso que nasce devagar, depois de muito tempo guardado. Dias depois, com as crianças adaptadas, ela sentou-se diante do computador. Digitou o nome do advogado indicado por uma conhecida. Marcou uma consulta. Era hora de oficializar tudo. Guarda, pensão, afastamento legal. No escritório do advogado foi direta. Quero garantir o futuro dos meus filhos. E a minha liberdade. Não quero guerra. Quero justiça. O advogado, acostumado com longos processos de dor, ouviu em silêncio. Você tem provas? Ela entregou o envelope. Tenho tudo, desde o início. Inclusive o que ninguém vê. O que ninguém vê. Uma mulher que cansou de ser deixada por último. Assinaram os documentos iniciais. Ele pediu prazos, explicou os passos, mas ela só queria seguir. Um passo de cada vez. Na volta para casa, no banco de trás do táxi, observava as ruas com um olhar novo. Já não procurava rostos conhecidos. Já não esperava ver David virando uma esquina. O medo agora era uma brisa distante e a culpa, uma lembrança que ela se recusava a carregar. Chegando em casa, encontrou os filhos brincando com Ernestina no quintal. O mais novo a correu para abraçar. Mamãe, você sorriu de verdade agora. Ela se abaixou, o pegou no colo e respondeu. E você percebeu? Ana olhou ao redor. Tudo ainda era novo. Nada era garantido. Mas, pela primeira vez, ela não se sentia refém de ninguém. E, no fundo, sabia. Liberdade não era só partir. Era saber que, onde quer que estivesse, nada e ninguém poderia mais silenciá-la. David não dormia direito há dias. O apartamento, antes cheio de vozes e ruídos familiares, agora era um museu da própria falha. Os brinquedos dos filhos ainda estavam na prateleira. O armário de Ana permanecia vazio. Mas o cheiro dela,
Parecia impregnado nas paredes, nos travesseiros, no próprio ar que ele respirava. Sentado no sofá, olhava para a tela do celular. A última mensagem enviada ainda estava lá. "Me diz onde você está, por favor." Mas não tinha resposta, nenhuma entrega, nenhum sinal de que ela ainda lia. Ou se importava. Tentou ligar outra vez. Número inexistente. "Ana", sussurrou para o nada. A campainha tocou. Ele se levantou rápido, o coração disparado. Abriu a porta esperando, mas era um entregador, um envelope. "Para o Sr. David", disse o rapaz. Assinou, fechou a porta e abriu o envelope com mãos trêmulas. Documentos legais, ação de guarda, pensão, declaração de afastamento, tudo assinado. Na última página, uma nota simples, manuscrita. "Não é vingança, é proteção." Ele deixou o envelope cair no chão. Sentou-se, imóvel, e ali entendeu, ela não voltaria. Nunca. Enquanto isso, Ana caminhava com os filhos por uma trilha de terra batida. Um lugar afastado, cercado por árvores, onde o som da cidade não chegava. O mais velho corria à frente, o mais novo dava a mão a ela. Ernestina vinha logo atrás, devagar, com um chapéu que cobria metade do rosto. Pararam sob uma árvore grande. Ana estendeu uma toalha no chão, distribuiu frutas, abriu um suco. Tudo era simples, quase banal. Mas havia paz. "Mamãe, agora a gente vai ser feliz?" Ana olhou para o filho. O rosto dele estava suado, os olhos brilhavam com algo que ela reconhecia. Esperança. Ela respirou fundo antes de responder. "Agora sim, porque agora ninguém mais decide por mim." Ernestina sentou-se ao lado delas, pegou uma maçã e disse com um meio sorriso: "Sabe o que é engraçado? A gente só descobre o que é liberdade quando ela deixa de doer." Ana assentiu. Não respondeu, mas sabia exatamente o que ela queria dizer. Depois do piquenique, voltaram para casa em silêncio. No portão, o carteiro entregou outro envelope. Dessa vez, em nome dela. Abriu no corredor. Era a confirmação da matrícula dos filhos em uma nova escola. Tudo pronto. Naquela noite, sozinha no sofá, Ana escreveu uma linha num caderno novo, com capa vermelha. "Meu nome é Ana, e essa é a primeira noite em que não sinto medo." Fechou o caderno, beijou os filhos dormindo e pela primeira vez em muito, muito tempo, dormiu também. Não para fugir, mas porque, enfim, estava em paz.